Fala, Márcio Lugano, acabou de encerrar, Atlético 2, Vitória também 2, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda não venceu, enfrentando o Lanterna, placar de 2-2. Vamos falar muito sobre isso. Antes disso, roda a vinheta aí. Tá aí a vinheta do canal do Bolivar, acabou de encerrar. Tradicionalmente estamos aqui no Bar de Solomão, na Rua do Ouro, 895, e o Atlético segue sem vencer no Campeonato Brasileiro 2025. Dessa feita, enfrentando o Vitória. O Vitória que esteve 2 vezes à frente do placar, né? Fez 1-0 logo no comecinho do segundo tempo, o Lucas Alter, aos 2 minutos. O Atlético chegou à igualdade. Depois, Mateuzinho fazendo 2-1 para Vitória. E o Atlético já mais de 40 minutos, 43, com Igor Gomes, né? Fazendo 2-2. O Atlético ainda reclama o último lance ali, justamente se o Igor Gomes foi puxado ou não na área. A verdade é que o Atlético teve 63% de posse de bola no primeiro tempo, movimentou, teve mais chance, assim como vem sendo uma tônica do time do Atlético, mas, claro, Campeonato Brasileiro é um sarrafo muito mais alto do que foi na última quinta-feira, quando o Atlético venceu, e venceu com tranquilidade, com menos de 1 minuto, abriu o placar contra o Deportes Iquique pela Sul-Americana. Mas o Atlético fica com mais um empate, são apenas 2 pontos dentre 9 disputados, né? O campeonato já começou, é a terceira rodada, já temos, por exemplo, Palmeiras e Flamengo se posicionando ali no alto, no topo da tabela com 7 pontos, e o Atlético apenas 2, com um empate diante do São Paulo, dentro do mesmo Mineirão. Essa feita, 8h30 da noite, um horário complicado, mas a massa que se fez presente, mais de 23 mil, até surpreendente, né? Porque, de alguma forma, tinham sido vendidos antecipadamente 13 mil e mais de 23 mil pessoas estiveram no Gigante da Pampulha para empurrar o Atlético. Empurraram até o final e acreditaram até o final, né? E foi o mesmo resultado que o Atlético obteve ano passado, em 2024, quando vencia o Vitória por 2-0, acabou cedendo o empate. Dessa vez o Atlético correndo atrás do prejuízo e saindo com esse 1 ponto. O Atlético chegando a apenas 2 pontos. É muito pouco para esse início de temporada, levando em consideração que é a grande obsessão do Clube Atlético Mineiro nessa temporada 2025, né? Surpreendeu muito o Cuca, que entrou com o Ivan Roman, por exemplo, né? No meio de semana, diante do Desportes Iquique, ele mandou a campo o Vitor Hugo, que tinha vindo do Bahia, do Bahia, estava lá escanteado de alguma forma, e dessa vez, como titular, o jovem Ivan Roman, que não comprometeu, foi muito bem na zaga, com personalidade, apesar dos apenas 19 anos. E o atleta modificado, o Alan Franco, fora de combate, com uma lesão, e a gente torce para que seja muito rápido, porque vinha muito bem fazendo essa função de primeiro volante. Ele acaba dando essa oportunidade para o Falso Vera. O Rubens também, que vinha pedindo passagem, também entrou nesse time do Atlético. Fato é que o Atlético teve mais posse, sobretudo no primeiro tempo e no segundo também, mas não traduziu isso em gol. Pelo contrário, teve que remar, e remar muito, porque saiu atrás e estava em desvantagem em 2 oportunidades até o Igor Gomes empatar aos 43. E como eu disse, ainda teve esse lance, ainda muito discutido ali, que ele é puxado, né? Puxado, assintosamente puxado, e o Atlético ficando no empate em 2-2 com o Vitória da Bahia, né? Que se colocar num retrospecto geral, mais de 50 jogos, o Atlético leva uma larga vantagem, mas não vem levando essa vantagem diante do Vitória quando se joga no Mineirão e recentemente. E dessa vez não foi diferente. Ainda estamos aqui, são exatamente 20 para as 10 da noite, um jogo mais tarde, né? 20 para as 11, né? Um jogo tarde. E o Atlético aqui, e o pessoal já falando de amanhã. Apesar do empate em 2-2, o Atlético continua pelo jeito aqui. Vem cá, Rodrigão, vem dar uma palavra pra gente aqui nesse pós-jogo. Vou pegar a palavra da
Alice também. E aí, Rodrigão, mais um empate. O Atlético ainda não venceu nesse campeonato brasileiro. Cara, aí um amigo nosso colocou no grupo que o Galo precisa de mais jogador. Ficou claro isso, né? Porque quem que é o substituto do Coelho? Não, você olha pro banco, no segundo tempo, o Bernard entrou bem mais uma vez, mas não é aquele jogador com características para mudar o jogo, Rodrigão. Mas assim, eu acho que o Bernard já tem uns 2 jogos ou 3 que ele vem acrescentando quando ele entra. Acrescentando, mas não para mudar o jogo, Rodrigão. Não. Mas assim, hoje a gente assistindo, quem que ia substituir o Coelho? A gente não tem. Quem que vai substituir o Hulk? Né? Porque o Hulk, beleza, ele é o principal jogador que a gente tem. Desde que chegou em 2021. Mas tem algum substituto para ajudar na hora que ele estiver mais cansado? Não tem. E eu acho que hoje o Rubens, que é um menino, ele foi infeliz. No segundo gol, ele estava do lado do cara que fez o gol, ele foi fazer dupla marcação. Mateuzinho subiu bem, fez 2-1 pro Vitória. E no primeiro lance também eu não entendi por que ele agachou, o cara cabeceando ele agachou. Mas assim, longe de ser ele o culpado de tudo, claro. Mas hoje ele atrapalhou um pouquinho. Acredito que ele tem mais méritos do que deméritos, mas hoje ficou comprovado que o que o Cuca está pedindo, que é mais 2, 3 jogadores, a gente precisa. A janela fechou agora no último dia 11, né? Na sexta-feira. Hoje é domingo, terceira rodada. O Atlético segue sem vencer, inclusive mandando a campo um jovem centroavante com 19 anos, vindo do Guarani. Até se esforçou, mas é muito novo ainda, né? Até para repor aquela situação da saída, por exemplo, do Davis, que tem essa característica de camisa nova, Rodrigão. Eu entendo que o Atlético, o Cuca tá fazendo o papel, tá montando o time da forma, mas assim, eu acho que, igual o menino entrou bem, será que ele deveria ter saído? Eu acho que ele colocou uma interrogação na cabeça do Cuca. Igual o Falso Veras. Que inclusive fez o gol de empate, né? Colocou e fez bons lances. Lançou a bola bem pra caramba. Mas assim, a preocupação é que a gente precisa realmente de mais uns 3 jogadores aí. Pra numa hora dessa o Cuca olhar e falar assim, o Hulk tá cansado, eu posso tirar, colocar uma pessoa. Infelizmente o que a gente investiu no cara mais caro, ele tá ficando mais... Fora de combate, o Júnior Santos. O tempo todo o departamento médico não tá jogando. Então... Por enquanto, a gente não pode contar com ele. Não sei se a gente vai poder contar com ele mesmo. Mas eu acho que o time... Já havia falado com você numa outra entrevista. Eu acho que assim, o time tem uma estrutura boa. Mas eu começo a concordar com o Cuca quando ele fala que a gente precisa de mais 3 jogadores. Porque, infelizmente, hoje fez falta. E assim, quando acontece de um erro do Rubens, que é um menino ainda... que é extremamente esforçado, corre o jogo todo, briga por tudo, mas errou ali na escolha, né? Tá ali correndo, foi lá marcar, ajudar o cara a marcar, mas deixou o outro cara desprotegido. Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa a evoluir. Hoje eu brinco muito com você e com todos os nossos amigos da resenha. A gente sempre tem que olhar o copo bem cheio, né? Claro. Então, hoje, pelo menos, a gente já saiu da zona, né? A gente está agora no... mas é pouco, Rodrigão. É pouco pro time. Pouco. Foram 9 jogos em disputa, Rodrigão. São apenas 2 pontos. Eu sei, mas assim, é pouco. Mas a gente tem que olhar para a nossa realidade. Mas aqui, eu acho que a grande obsessão do Atlético em 2025 tem que ser o Campeonato Brasileiro. Sim. E nós estamos vendo Palmeiras e Flamengo, vamos colocar os dois como grandes concorrentes já desde 2019, já pontuando com 7 pontos, já aumenta uma distância para 5, já são 2 rodadas e, claro, São José ficam pelo caminho. E ainda no segundo tempo, antes do técnico Cuca promover as substituições, olhava-se o banco, a relação do banco, e não via nenhum jogador, apesar das mexidas, para fazer a diferença, Rodrigão. Mas eu vou fazer uma brincadeira com você aqui agora. Tem um pôster aí, que tem um menino sentadinho no meio dos jogadores. 81. Você, pequenininho. João Leite, Aspa Guarnelli, Luizinho, Tita Geraldo, Renato Dramático, e Éder, e eu tô com o Rei ali. Daquela época pra cá, alguma coisa pra gente é fácil? Nunca foi. Nunca foi, então, assim, mas eu acho assim, tá certo o Cuca brigar, o menino também... Ele sabe que ele é o dono do Atlético, o investimento, o bolso é dele, mas eu acho que faltam uns 3 jogadores aí. Acho que o Rubens vai assistir o jogo e vai falar, porra, vacilei ali. E assim, cara,
tá naquela velha história nossa, né? Que com um time pequeno a gente sempre sofre, né? Pouco mágoa que suja água. Água tá mas com todo respeito ao Vitória. Se Deus quiser, nós vamos ter... esse ano vai ser melhor que o ano passado. Tomara que sim. E também tem um detalhe, né? Melhor que o ano passado levantando caneco. Porque a gente tem que lembrar que ano passado nós fomos para 2 finais. 2 finais. E só chega na final quem foi bem o ano. Claro que sim. Claro que sim. Tá aí, Rodrigão, presidente da resenha, toda segunda-feira aqui no Bar do Salomão, templo sagrado do torcedor atleticano. Obrigado, Rodrigão. Muito obrigado. Deixa eu pegar a palavra da turma que tá aqui. Joãozinho, dá uma palavrinha pra gente. Quem sou eu para falar? Você já falou. Joãozinho, que é um grande atleta. Quem sou eu para falar alguma coisa, Bolivar? Você foi brilhante no seu comentário. Você descreveu tudo o que aconteceu no Galo. Agora, Joãozinho, são 9 pontos em disputa, o Atlético levando apenas 2, né? Pois é, muito pouco para o início de campeonato. Em 9 disputas, em 6 disputadas em casa, o Galo levou 2 pontos. É muito pouco, principalmente jogando contra o Vitória. 99%, 100%, para não falar 100% dos atleticanos, contavam com a vitória de 2-0, 3-0, 2-1 e veio um empate. Mas foi um ponto sofrido no último minuto que o Galo veio buscar. A bela surpresa é o menino lá da zaga, lá, que o Atlético... O Ivan Roman. O Ivan Roman, né? Uma grata surpresa. Surpresa não, que é o menino que o Atlético buscou, fez um bom investimento e vai nos dar muitas alegrias. Eu gostei da personalidade dele. Isso. Grande Joãozinho, pedalou essa semana, Joãozinho? Esse final de semana? Esse final de semana, sábado, foi 105 quilômetros para ir ali na Pamonha, em Joatuba, e voltar. Um bate-volta. Lasqueira. Tá aí, Joãozinho. Eu fico encantado. Vamos, Galo. Avante, Galo. Avante, Galo. E a gente segue daqui nessa dispersão do Bate Salomão. Ô, Matheus, dá uma palavrinha pra gente. Matheus, que é filho do Bira Marinho. Querido Matheus, tudo bem? Tudo. Aqui, você sempre tem uma análise muito assertiva. Eu gosto muito do que você fala, eu observo muito. Você tem quantos anos, Matheus? Eu tenho 10. 10. E eu gosto muito dos seus comentários durante os jogos. Claro que a gente acreditava numa vitória. Por que essa vitória ainda não veio nesse brasileiro, Matheus? Olha, o Atlético estava muito bem no jogo, estava se espalhando, mas o Atlético estava errando muitos erros na defesa, deixando os jogadores do Vitória tentar alguma bola ali livre, mas o Atlético, pelo que eu vi, no ataque foi bem, tentou. Teve uma bola lá no final do... Como é que fala? Nossa, foi do Coelho que ele tentou lá, mas ele podia também ter tocado, mas pela minha visão o Atlético foi bem, mas só que na zaga bobeou um pouco. E na sua visão, aonde que o Atlético, Matheus, pode chegar nesse campeonato brasileiro? Ainda o Atlético tem que consertar algumas coisas na defesa, mas... no Atlético, no ataque, eles têm que fazer o que fizeram hoje, tentar umas bolas bem, mas aí o Cuca tem que, nos treinamentos, tem que corrigir esses erros para não deixar espaço para os jogadores do Vitória, dos outros times que também pode ter uma jogada perigosa. Então eu acredito que o Atlético possa ir bem no Campeonato Brasileiro se o Cuca quiser corrigir esse erro aí na zaga. E eu tô gostando do Atlético jogando. Apesar de não ter vencido ainda. Grande Matheus! Quem herda no furto, que Deus te abençoe. Viu? Obrigado, viu, Matheus? Tá aí o Matheus, filho do Bira Marinho, um craque que tá sempre conosco aqui no Bar do Salomão. Vem cá dar uma palavrinha pra gente, irmão. Vem cá dar uma palavrinha pra gente nesse pós-jogo do canal do Bolivar. Fala pra mim como é que você chama. Daniel. Ô, Daniel, e aí, como é que você viu mais esse empate? O Atlético segue sem vencer. Mais uma apresentação que teve mais posse, mas não venceu, né? O Atlético está decepcionando nesse início de brasileiro. Ainda dá para buscar o resultado. O calendário é complicado, a gente pega começo de Copa do Brasil, não tem a Sul-Americana, mas esse início é decepcionante. É decepcionante. O Atlético saiu atrás 2 vezes. Ano passado foi 2-2 com o Vitória. É o mesmo resultado desta noite lá no Mineirão. O
que faltou pro Atlético? Te surpreendeu a escalação, por exemplo, do zagueiro chileno no lugar do Vitor Hugo, que tinha sido testado diante do Cienciano, não. Me ajuda aqui. Iquique, Deportes Iquique, exatamente. O zagueiro Ivan Roman é uma promessa, é um zagueiro novo, fez um jogo bem robusto, né? Não comprometeu muito, mas a zaga do Galo não precisa de treinamento, a zaga tá com um alinhamento pouco. Precisa de treinamento a zaga do Galo. Tomou 2 gols bobos, né? O Rubens falhou muito, comprometeu muito o resultado de hoje. Mas o zagueiro Ivan Roman, ele é uma grata surpresa. Por enquanto, está contribuindo bem com a zaga do Galo. Aonde que a gente pode chegar nesse campeonato brasileiro, que é a grande ambição do Atlético em 2025? Enquanto o Galo não engrenar uma sequência de vitórias, o Bolivar, o Atlético briga por Libertadores. Vamos esperar uma sequência de vitórias para voltar a brigar pelo título. A gente espera que o ano atual seja tão bom quanto o ano passado. Tivemos duas finais de Copa e esperamos que o Galo engrene uma sequência de vitórias para voltar a brigar pelo brasileiro. Fala seu nome de novo. Daniel. Obrigado, Daniel, por participar do pós-jogo do canal do Bolivar. Tamo junto. Obrigado, Daniel. Estamos aqui nos bastidores, né? Como quem diz, no encerramento aqui. Coronel, você não pode faltar, dá uma palavrinha pra gente, Coronel? Claro que sim. Fala seu nome. Luciano Márcio. Eu nasci em Santos, mas eu mudei para Belo Horizonte em 1999. Foi o quando? Ano 99. 99. Foi o ano que o Galo classificou. Ainda era mata-mata. Mata-mata. Eu fui aí, no Morumbi em 99. Aí olha só, sem exagero. Aí, ó, arrepiou. Ué. Você mudou de Santos pra cá em 99. 99. E aí, o Clube Atlético Mineiro tinha um grande atacante chamado Guilherme. E uma grande dupla, Guilherme e Marques. E eu não tenho nenhum problema em falar. O Cruzeiro tinha o Alex Alves. Tinha. Era um grande rapaz. Sem dúvida. Eliminou a gente em 96. Aí, era segundo contra o sétimo. O Galo ganhou em 2 jogos. Era melhor de 3 e ganhou 2 jogos. É foda. E aí virou atleticano? Virei. Que satisfação. E é a primeira vez aqui no Bar do Salomão? Não, muitos anos. Muitos anos. Mas desculpa, tá? Não, mas é um depoimento bonito, sincero. Feliz. Muito bonito. Feliz, só que esse é o Galo no coração. O Clube Atlético Mineiro, ele não é uma paixão óbvia. Ele é assim. É a maçã alta da árvore. É raiz. Ele te pega aqui num contragolpe. Ele é o amor. É o amor. E é por isso que eu te admiro tanto. Muito obrigado. Fala seu nome de novo. Luciano Márcio de Balachacô. Ô, Luciano, satisfação. Obrigado pelo carinho, irmão. Nossa. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Luciano. Tá aqui o carinho do Luciano e da massa do Galo. Deixa eu chamar a turma que ainda não falou. Eudes e Coronel. E Alice, vem cá dar uma palavrinha, então. Vem cá, vocês que estão sempre com a gente aqui, essa turma, essa resenha de segunda. Meu querido amigo e amado Bolivar. Não ganhamos ainda, né, Eudes? Aí, velho, numa boa. Tristeza, né, velho? Dentro de casa, seria vitória maravilhosa, né, velho? Mas campeonato brasileiro é briga de cachorro grande, não tem coré-coré. Não tem coré-coré. Como diria... Saudoso Cafungo, Olavo Leite Basso. Nossa senhora, você falou maravilhoso. Agora, seguinte, vamos lá. O Galo tá bem. Não, pode falar mal, pode falar que não sei o que e tal, não sei o que, beleza. Não poderia ter empatado em casa, ainda mais com Vitória, que é um time que a tendência é brigar para não cair e tal. São campeonatos totalmente diferentes, né, Eudes? Com campeonatos totalmente diferentes. Beleza, ganhou de 4-0 lá do time e tal, não sei o que, mas nós vamos brigar pelo título brasileiro. Tomara que sim, tomara que sim. Brigar pelo título do brasileiro. Tomara que sim. É com essa expectativa e com esse otimismo, né, que a gente continua. Grande Eudes. E você ainda dá uma palhinha e dá negócio. Ô, Coronel, eu te chamei mais cedo. Vem cá, Coronel. Coronel Olegário.
Olegário Lacerda, não pode faltar no nosso pós-jogo, já virou tradição. Filho meu já tem que aumentar a câmera aí. Quantos metros de altura, coronel? 3:30 para as 4. Meio-dia para as 4. Ou seja, é 91. Coronel, uma vitória ainda não saiu. O Atlético, mais uma vez, fez um grande jogo, mas agora precisa pontuar, porque já tem grandes adversários que já estão pontuando, já estão com 7. O Atlético fazendo apenas 2 pontos nesses 3 jogos, né, coronel? Péssimo. Vamos falar que é péssimo. Não é um bom início de brasileiro. Óbvio que não, né? Teoricamente, nos pontos. Não há que ele não vá recuperar. Né? Podemos e é fácil até. Né? Se ganharmos 2 ou 3 jogos, nós vamos para 12. Não vamos ficar só com 2. Sim. Então pronto, é mole. Né? Mas não é, coronel. O Vitória ainda não tinha pontuado, coronel. Vitória ainda não tinha pontuado. Foi o primeiro ponto do Vitória essa noite. Um azar militar, sabe como é que é? Eu sei, na caserna, né, coronel? Coronel, azar Eu sou no militar. máximo segundo tenente, coronel. Presta continência. Eu sei, eu também presto para vocês. Sem dúvida. Mas é o que está acontecendo agora. Não quer dizer, o campeonato é longo. Falei com você semana passada, jogo passado. Exato, quanto o São Paulo, naquele empate também no Mineirão, 0-0. Ué. Agora, eu entendi que nós vamos passar alguns jogos em casa e depois um monte fora. Eu acho que o monte fora é o Campeonato Brasileiro. É nós onde que temos que recuperar. É isso? Empate. É isso? Um empate, uma vitória fora de casa, vale mais de tudo. Eu acho até que tem que ser uma vitória. Grande coronel, Olegário, Lacerda. Qual que é o nome de guerra, coronel? Lacerda. Lacerda, aí não é da boca para fora. O grande coronel aqui sempre com a gente, faz parte da nossa turma aqui do Bar do Solomão. Todo dia. Sempre um prazer, coronel. Segunda. Exatamente. Obrigado, grande coronel. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos pegar a palavra da turma que está aqui fora para registrar. Obrigado, coronel. Sempre um prazer. Carlinha, você dá uma palavra para a gente? Ô, querida Carlinha, que está aqui comandando, acabando de fazer essa limpeza, né, Carlinha? E aí, como é que você viu esse galo hoje, Carlinha? Eu sei que comanda junto com seu irmão há tanto tempo. Esse bar que tem tanta tradição e tanto carinho da massa do galo, né, Carlinha? Eu estava pensando que o último jogo do Atlético e Vitória, eu estava lá na MRV, na arena, e o Atlético ganha de 2-0, deixou empatar com Vitória. E hoje aconteceu a mesma coisa, o mesmo placar, né, de 2-2. Não, o Atlético não ganha desse Vitória, pelo amor de Deus, gente. Precisa de ganhar e a gente está esperando essa vitória do Galo, né? Porque o Galo está jogando bem, mas está faltando a vitória. Tem mais volume, tem mais finalização, mas no brasileiro precisa dos 3 pontos, né, Carlinha? Porque é um campeonato longo, mas de regularidade. E aí a gente vê rivais importantes escapando, já pontuando, 2 fazendo 7 pontos e o Atlético com esse empate, apenas 2, Carlinha. Não, e o início, a gente começando, ficando muito embaixo, é difícil de depois acompanhar, igual Flamengo, Palmeiras, né? Então a expectativa, a gente estava achando que o Atlético já fosse dar uma alavanca de ganhar e nós estamos preocupados realmente, precisa de ganhar do brasileiro, precisa ganhar. Precisa, e eu acho que vai ganhar. Vamos começar a partir do próximo compromisso, agradecendo mais uma vez a você, o Solo e toda a família Salomão por abrir as portas de casa e esse reduto que é tão especial para a massa do Galo, viu, Carlinha? Isso é uma honra para a gente recebê-los, tá? Muito obrigada. Viu? A honra é toda nossa, Carlinha. Tá aí a simpatia, o carinho da Carlinha. Vão chegar aqui, eu vou pegar o Zazá. Está sempre conosco também. É um querido dentista, Zazá. Tá bom? Você está cuidando aqui dos meus afazeres aqui, Zazá? Sempre, como Obrigado, sempre. querido. Vou botar aqui em cima. Zazá, como é que você viu esse empate? Mais um, Cara, né, entre Atlético e Vitória. Sofrido, né? Aquele negócio, gente. O Galo tava com o time, com o jogo nas mãos, tomou o gol, quem não faz, leva, né? Aquela velha máxima do futebol. Quem não faz, leva. Tomou a virada de novo, teve que correr atrás. Isso que não dá. Ficar sofrendo para ter que empatar um jogo contra o Vitória. Porco, mago, que suja água limpa, pessoal. Não pode.
não é? E faltou banco, viu? Faltou banco. Conversavam sobre isso durante o jogo, né, Zazá? Sim, sim. Na hora que olhou, o Bernard entrou, e mais uma vez até entrou bem, Bernard entrou mas muito não bem. ainda para mudar o jogo. Para mudar né? o jogo, irmão, Bernard não é o cara certo para mudar o jogo, não é. Ou seja, na minha modesta opinião, precisamos de reforços urgente. A janela fechou na última sexta-feira, né? E houve um compromisso dos investidores do Atlético para, quando a janela abrir, né, já em julho, que o Atlético tenha pelo menos 3, 4 reforços. Com Zazá. certeza. Quem sabe um meio-campista, armador, mais um atacante e um zagueiro, não é? Quem sabe, né? Eu acho. Grande Zazá, é verdade, a turma tá falando, seu carisma, Zazá, Buriba. atravessa montanhas, Zazá. É regrinha básica do Zazá, de ouro. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Só isso. Exatamente. Não é? Aonde que está seu consultório, Zazá? É na rua Niquelina 1559, em Santa Efigênia. Olha lá, você sexta. sabe que eu trabalhei ali perto, na rua Avenida Churchill. Ali na Nascentes Coelho, pertinho ali da Sim, cama. sim, é verdade, pertinho mesmo. Tem razão. Ó. Ô, Bolivar, uma honra, Sempre viu? um prazer, a honra Igualmente, é toda viu, minha. querido? Igualmente, viu? Aqui, eu vou te pedir a gentileza. Sim. De você segurar o microfone para eu pegar a palavrinha do Bira Marim, do filho meu. O microfone não, a câmera. A câmera. Aí, para ele dar uma palavrinha para a gente encerrar esse pós-jogo aqui. Vem cá, filho meu, dá uma palavrinha pra gente. Vem cá, a turma fazendo a transição. Aqui a gente não faz negócio. Pegando daqui, Zazá, pegando esse fundo bonito do Bato Salomão. E aqui, Bira Marim, aqui. Leva jeito, hein? Quem herda no furto. O Matheus deu a palavra aqui mais cedo, é cobra criada também, e falou, e fez uma análise muito bacana. É um menino muito bacana, viu, filho meu? Parabéns pelo Matheus. Agora, o nosso Galo precisando ainda conquistar esses 3 pontos, né? Primeiro, obrigado pelas palavras. O Matheus realmente já participou do Alterosa Sport 2 vezes. Né? Uma vez ao vivo e uma vez gravado. É cobra criada. Mas quer ser jogador de futebol. Falei com ele, vamos estudar, vamos, né? Vamos levando a vida, uma fase a cada vez. Pois é, Bolivar, o Atlético precisava dessa vitória, né? O Atlético está no início do campeonato. Você ressaltou aqui em 9 pontos, 2 pontos conquistados, né? Então o Atlético precisa de mostrar. Acredito que isso vai acontecer de uma forma natural, mas não pode continuar perdendo pontos, deixando pontos para trás, né? O Atlético hoje não perdeu o jogo, mas empatou e perdeu 2 pontos. Então o Atlético precisa de começar a dar essa subida, né? Mas eu acredito que vai, porque tem um bom time, um elenco bom, precisa de reforço, mas eu acho que o Atlético está no caminho certíssimo. Tomara que sim. É claro que os pontos, claro, são fundamentais, ainda mais disputando contra o Vitória, que é um time que não faz o mesmo campeonato que o Atlético. Claro que depois de uma derrota diante do Grêmio, onde o Thiago Volpe fechou o gol, e no último domingo, diante do São Paulo, quando o Rafael também fez boas intervenções, sobretudo depois da expulsão do Caleri, merecida, quando ele deixa o braço ali em cima do Alonso. Essa feita, o Atlético saindo 2 vezes atrás do placar, conseguiu chegar no empate, precisava, e a turma inclusive reclamou. Tem um lance ali no finalzinho, no Igor Gomes ali, que foi puxado assintosamente, parecia e não sabíamos se o juiz ia no VAR ou ia pedir a bola, acabou pedindo a bola e o Atlético ficou nesse empate, mesmo resultado do ano passado. Agora, 3 rodadas, 2 pontos, é pouco para quem tem como uma grande ambição, nesse 2025, ser campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro, filho meu, penso eu. Exatamente. E é impressionante, né? Como os goleiros têm dado a vida contra o Atlético, né? É sempre assim, é Campeonato Mineiro, time do interior, jogam a vida deles contra o Atlético. Isso é um fenômeno. Precisa ser estudado, né? Porque, assim, o que está acontecendo? Por que contra outros times eles falham, eles jogam o normal deles e perdem? Contra o Atlético é um negócio... Fecha um gol, vira um Neuer, filho meu. Exatamente, surreal. Então, assim, mas eu acho que o Atlético está no caminho certo, a coisa vai andar. Eu considero
O gol que nós fizemos, agora eu esqueci o nome do time, mas enfim, foi um toque de bola. Deportes e Kick, com menos de um minuto. Um toque de bola espetacular, extraordinário. É o gol do ano. É o gol do ano. Tomara que venham outros gols tabelados e com essa qualidade, mas foi impressionante. Estávamos aqui no Bar do Salomão e a bola começa na esquerda ali e a turma tocando de primeira ali e o Hulk acha o Natanael para bater cruzado pro Rony entrar de carrinho, fazendo aquela oportunidade Atlético 1-0. Agora, é um sarrafo e é uma distância muito grande entre Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. Né? Exatamente. É o famoso Cuca Ball, né? O pessoal brinca com isso e é legal isso mesmo. Mas o Atlético tem bom elenco, precisa se reforçar sim, porque o Cuca tá pedindo até contratações. Eu acredito que a SAF vá contratar, mas o Atlético tem um bom time e não é desculpa empatar com Vitória dentro do Mineirão, né? Porque são realidades diferentes, mas o nível, sem dúvida, é muito alto. Grande Bira Marinho, grande filho meu, obrigado pelo carinho de sempre. Eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição que você precisar. E parabéns pelo Matheus, sabe tudo, é um grande craque, grande Bira Marinho, carinhosamente eu falo, filho meu. Cássio, dá uma palavrinha pra gente aqui, pra gente encerrar. O Cássio que tá com a camisa bonita demais, da Galiorque, dos grandes irmãos que estão lá. Você falava uma coisa que eu acho importante registrar, você vai verbalizar com a sua identidade, você sempre muito atento. Você falou o seguinte, o Hulk não pode continuar como capitão do Atlético. Por quê, Cássio? Não deve. Porque quando ele está como capitão, ele tem uma atuação técnica para jogar futebol e mais uma outra atuação política, que é a política do jogo. E ele se perde nisso. Eu gosto muito mais do Hulk jogando tecnicamente, propositivamente, para fazer bem ao time, do que politicamente. Tem que arrumar um outro jogador com essa proposta de assumir a capitância. Para ele ficar com foco ali. O Hulk tem que ficar no foco do jogo, focado no jogo. É isso que eu acho. E você falou uma outra coisa, Cássio, chamando a atenção, com essa camisa belíssima da Galiorque, o Atlético é universal. Você falou, olha, no intervalo o Cuca ainda não tinha promovido nenhuma substituição. Você falou, poxa vida, olha como é que o elenco carece de um jogador para mudar o panorama da partida. O Cuca, ele tem razão na hora que ele reclama que o elenco é curto. Ele é pequeno para poder jogar 3 campeonatos. Você olhava quem estava no banco, faltava muita gente, principalmente para o ataque, do meio de campo para o ataque. Concordamos que o Bernard entrou hoje bem de novo, mais uma vez continua devendo, mas entrou bem, né, cara? No último jogo entrou bem também, ele vem melhorando e a gente tem que aplaudir a evolução que ele tem buscado consigo mesmo. Eu acho que ele vem buscando isso, ele vem. Eu acho também, e é um prata da casa, e claro, quando a gente olha no banco, levando em consideração Alan Franco lesionado, assim como o Júnior Santos, a grande contratação do Atlético nesse 2025, são 2 peças muito importantes, tanto como primeiro volante, como centroavante. O Atlético perdeu o Davidson e claro que você olha ali e fica, tanto é que promoveu a estreia do Guilherme, né, Vitor Guilherme, o menino que veio do Guarani lá. Eu esqueci o nome dele. Mas muito novo, entrou com personalidade. E estreou o Ivan Roman. O que você achou da estreia do Ivan Roman, cara? Muito tranquilo. E o jogo dele com o Sub-20 durante essa semana foi muito bom. Ele dominou a zaga. O time do Galo do Sub-20 vem melhorando muito, principalmente com os meninos que vieram do Fluminense. E tende a ser um bom futuro para o time do Galo. Mas o time principal do Galo, ele tem que receber reforços no meio do ano, vai ter uma parada boa, né, por conta do Mundial. E talvez o Roman entrando nesse jogo já seja uma vitrine para o rapaz, para poder
conseguir algum recurso para comprar mais, para ter outros jogadores no meio do ano. Isso eu acho muito interessante. Outra contratação muito interessante é o Zazá como cameraman. Ah, o Zazá é maravilhoso. Tá aqui, Zazá, que a gente tá até tremendo de rir. É um querido. Obrigado, viu, cara? Um abraço. Um abraço. Prazer em vê-lo. Tá aí os amigos do Bar do Salomão, agora já comandando aí a filmagem, o querido Zazá, e eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse pós-jogo, sempre tradicionalmente aqui do Bar do Salomão, encontrando os amigos aqui nesse lugar tão especial para a massa do Galo, que é a Rua do Ouro, 895, onde o Atlético, nessa noite de domingo, acabou empatando mais uma vez, a exemplo do ano passado, em 2-2 com vitória. 2 vezes atrás, o Atlético teve força para empatar, e ali ainda ficou uma contestação no finalzinho, no último lance, se o Igor Gomes não foi puxado, né? Mas fato é, são 3 rodadas, 9 em disputa, e o Atlético conquistando apenas 2 gols. Estamos aqui com todo esse cenário, esses bastidores que a gente gosta sempre de mostrar aqui, desse templo sagrado, e agradecendo então o Bar do Salomão e, claro, a Metalvest. Se você pensar em troféus, medalhas, pins, souvenirs, é com muito orgulho que você vai pensar na Metalvest, do Nova Cachoeirinha, mineira, com alcance nacional e internacional. Não à toa, a Metalvest é responsável por toda a premiação da CBF, tanto no masculino como no feminino e todas as categorias. Assim como a Federação Paulista de Futebol, assim como a Federação Mineira de Futebol. Quem não se lembra com aqueles lindos troféus do craque do jogo, o Hulk recebeu, o Rony recebeu, tudo o layout ali da Metalvest, cortado, desenhado e com o aço, que é o mais lembrado de todos, que é o aço Gerdau, mas com savoir-faire da Metalvest, ela também, que faz vários eventos espalhados pelo mundo, Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland. Que barato, que prazer, que honra até a Metalvest, com essa excelência, com esse savoir-faire, junto conosco no canal do Bolivar. Então, clica lá, vê se eu estou falando é verdade ou não. No Instagram, @MetalVest96. Metalvest vai fazer 30 anos, né? E mandando essa qualidade, essa excelência e esse savoir-faire, não só para Minas, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Campeonato de Jiu-Jitsu, lá no Rio Grande do Sul, está tendo agora, o Prime é Metalvest, no Japão é Metalvest, na Austrália, na França, nos Estados Unidos. Então, é muito legal, agradecendo sempre a confiança dos meus amigos, dos meus irmãos, Luciano do Amaral e Lucas Furtado, da Metalvest, de Nova Cachoeirinha, para o mundo, com essa excelência. O Joe estava lá em Milão, né, observando, e, claro, sempre atento o que tem de mais moderno nesse mercado. Então é isso, o Atlético ficando nesse empate, 2-2, a vitória ainda não saiu, o cavalo está passando e é importante que o Atlético vença, claro que sim, já temos um difícil compromisso, né, no meio de semana e no final de semana também, e é aquela história, é importante vencer, claro que sim, se aquela vitória diante do Deportes e Quique, um time muito mais frágil, o Atlético sobrou hoje no Campeonato Brasileiro. Claro que é um nível técnico muito mais alto. O Atlético, de novo, diante do Vitória, acabou empatando. Mas tem muita água para rolar. O campeonato só termina dia 21 de dezembro, mas é importante porque tem grandes adversários escapando. Essa é a minha opinião. E qual é a sua? Mande sua mensagem para cá, da onde você está falando, já segue o canal do Bolivar. Se não segue ainda, faça a sua inscrição, ative as notificações, né? E vai ser um prazer tê-lo conosco, acompanhando sempre. Lembrando que já foi ao ar, junto com o grande jornalista Vitor Martins, o pós-jogo do canal do Bolivar, onde neste domingo o Atlético acabou empatando em 2-2, com vitória pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 23 mil atleticanos estiveram lá, né? E estaremos juntos até o final do ano em busca do tetracampeonato. É o que eu falo, atrás de morro vem morro, e também felizes são aqueles que têm o galo no coração. Obrigado, Massa, um forte abraço fraternal e alvinegro. Valeu.